E Moisés levantava suas mãos, e Israel prevalecia. Moisés abaixava as mãos e Amaleque prevalecia. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 17, paz seja convosco. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família, compartilhe com seus amigos, com sua classe da escola dominical, compartilhe com a sua célula. Diga que eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Vamos ler a Bíblia toda. Já lemos uma vez. Vamos ler todinha novamente, se Deus quiser. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Vamos para mais capítulo do livro de Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco. A cena que nós vamos relatar hoje é mais ou menos essa daí. Arão e Ur segurando as mãos de Moisés e ele com o cajado levantado, enquanto Josué vencia a batalha. Você vai aprender hoje a importância de lutar contra os amalequitas e por que Deus determinou uma batalha de geração em geração contra esse povo. Vamos lá? Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Na primeira vez havia água em Mara, mas a água era ruim. Aqui eles vão murmurar porque não tem água mesmo. Se lembre que no capítulo anterior nós falamos do maná. Deus enviou o maná, enviou cordoniz, mas agora eles vão reclamar da água. Sempre tem algo para reclamar. Nunca está bom para o povo. Muitos preferem voltar para o Egito e ser escravo. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tentastes ao Senhor nesse lugar. Águas da contenda, águas de Meribá. O povo contendeu contra o Senhor. Lembrando que eu tenho um arquivo com as 10 murmurações. Aqui já deve ser a terceira, eu vou me perder ao longo da leitura, porque são vários textos em livros diferentes. Mas o povo murmurou antes de atravessar e disseram: era melhor morrer no Egito, lá pelo menos tinha sepulcro, tinha plano funeral. Quando eles atravessaram, chegaram em Mara, a água era amarga, murmuraram novamente. E aí Moisés, por orientação de Deus, lança um lenho sobre as águas e sara. Mas na frente eles encontraram ali 70 palmeiras e 12 fontes, uma palmeira para cada líder, uma fonte para cada tribo. Mas mais na frente eles murmuram porque não tem comida. Deus manda cordoniz e maná. E agora eles vão murmurar porque não tem água. E Moisés se irrita, né? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E povo difícil. Povo difícil. Povo quanto mais e rebelde. Lembrando que essa murmuração geralmente partia dos infiltrados, que eram chamados de populacho, ou mistura de gente. Ou na tradução NVI, chama esse pessoal, em Números 11:4, de bando de desocupados. Eles não eram judeus, mas na hora que as portas da prisão se abriram, eles vazaram, como diz o carioca, juntamente com os hebreus, aproveitaram para fugir. Geralmente eles incentivavam os judeus, que começavam a murmurar também. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que faria este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo,
toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma a tua vara, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Mais um milagre extraordinário. E chamou aquele lugar, como eu mencionei no início, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quando Deus é confrontado assim, o Senhor realmente manda um juízo, né? E nesse momento, Deus se irrita com o povo, mas vai, mesmo assim, conceder a água. Vou acender uma luz aqui, peraí. Vamos lá, versículo 8. Epa, 8, cadê? Está aqui. Então veio Amaleque, opa, aqui mudou a cena, né? Você está aqui ó, no versículo 7, acaba aqui. Se você tiver com a Bíblia aí em papel, você vai ver que no final do versículo, no início do versículo 8, tem uma letrinha em negrito. Essa letrinha em negrito significa que está começando um novo bloco, ok? Um novo parágrafo do texto sagrado, tá bom? E chamou aquele lugar Massá, e aqui acabou o negócio da água. Não é aqui que Moisés fere a rocha a segunda vez. Aqui a água vai vir e ponto, né? Mas na frente tem outro episódio que vai irritar Moisés. Mas aqui, ó, aconteceu e Deus deu a água. Aí nesse momento, versículo 8, muda de cena. Muda de cena. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque é um dos piores inimigos de Israel. Amaleque era um povo muito mau, tipo ladrões do deserto. Hoje, na nossa caminhada com os amigos pastores, a gente chama de caminhada teológica, brincando, eu, pastor Jess, pastor Edson, da Luz, e nós comparamos os amalequitas às hienas, que pegam sempre os restos dos outros animais. Elas não têm a capacidade de caçar, ela pega o resto dos outros. E os amalequitas, eles atacavam os judeus que estavam fraquejando na caminhada, os mais idosos, as crianças, os mais fracos, e roubavam e até matavam. Então, esse é o momento e essa é a situação aqui do capítulo 17, versículo 8. Veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. A vara de Deus estará na minha mão. O cajado, hoje representado pela Bíblia Sagrada. Eu tenho a Torá. Glória a Deus. A vara de Deus estará na minha mão. Vamos que vamos. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e U subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aleluia.
versículo 12, até que o sol se pôs. Essa é a cena, deixa eu ver aqui, essa é a cena, Arão e Ur segurando as mãos de Moisés. Como os pastores, os obreiros precisam de obreiros, de pessoas fiéis que ajudem e que sustentem as suas mãos até o sol se pôr. Assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Josué representa Jesus, Yeshua. Enquanto nós intercedemos ao Pai, Yeshua peleja por nós contra Amaleque, nossos inimigos espirituais. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Eu hei de exterminar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira, ou Jeová Nissi. Essa palavra em hebraico aí é Jeová Nissi. Deixa eu ver se eu consigo. Entrei aqui. Jeová Nissi, ok? Deus é chamado Jeová Jireh, providente, Deus que provê, Jeová Shalom, Senhor a nossa paz, Jeová Tessetiqueno, Senhor justiça nossa, Jeová Sabaú, Senhor dos exércitos, e Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, um dos nomes de Deus. E diz: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Quanto tempo? De geração a geração. Eita glória! Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Grave isso. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Samuel vai dizer para Saul: destrua Amaleque, destrua Agag, rei dos amalequitas. O Saul não quis destruir. E Samuel teve que despedaçar Agag depois. Quando Deus fala um negócio, não resista, porque Deus conhece os nossos inimigos. Era um inimigo terrível. Ele matava as crianças, ele matava os mais velhos, os mais fracos. Um povo covarde. Hienas do deserto, os amalequitas. E Saul teve compaixão de Agag, não matou. E no final da sua vida, nós conversávamos hoje isso na caminhada, no final da sua vida, quem mata ele é um amalequita. Porque o amalequita que você tolera hoje, te mata amanhã. Saul tentou se matar, se jogou sobre a espada, mas não morreu. O amalequita chegou e ainda estava vivo. O amalequita acabou de exterminar, ainda levou a coroa e a espada para entregar a Davi. Davi disse: o quê? Você matou o ungido do Senhor? Mandou um soldado executar na hora aquele amalequita. Mas o Saul tolerou os amalequitas quando Deus mandou que a guerra contra Amaleque seria de geração a geração. 13 minutos, quase 14. Nós estamos lendo a Bíblia toda pela segunda vez, lendo em paralelo agora Êxodo e Gênesis. Eu estou acabando na parte da manhã, só falta um capítulo. E estou seguindo a mesma sequência da primeira leitura. O mesmo cronograma. E nós vamos ler todinha novamente, se Deus quiser. Glória a Deus. Êxodo 17 foi a leitura de hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, ministrando e aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal. Nos livre dos amalequitas que nos perseguem e que tentam matar os mais fracos, os que estão cansados do caminho, cansados no deserto. Nos abençoa, nos dá amigos fiéis como Arão e Ur para sustentar nossas mãos até que Josué vença a peleja por nós. Pai, muito obrigado. Abençoa também a nação brasileira e abençoe Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.